Olá, meus amigos! Mais uma vez estamos aqui reunidos para poder aprender mais a palavra de Deus. Para você, né, que está aqui no Japão, boa noite, né? Você que está acordado ainda, mesmo nessas horas da noite, 11 horas. Eu, particularmente, eu tive um ensaio do louvor agora, né? Toda quinta-feira a gente tem ensaio do louvor. Deu 10 horas, a gente acaba ali saindo um pouquinho antes, falando, olha, a gente precisa voltar, né, para preparar, né, organizar todas as coisas para a live, né? Mas tem sido um privilégio, na verdade, tem sido um grande desafio também, né, poder estar aqui durante essas 4 semanas. Agora é a quinta semana, né, que estamos aqui compartilhando vários assuntos, né? A gente tem compartilhado algumas ideias, né, de alguns livros que a gente tem lido, de homens e mulheres, né, que a gente é, considera também, porque Deus ele manifesta por meio do corpo dele, Deus ele se manifesta por meio de pessoas, né? Por meio de pessoas, e a multiforme sabedoria dele, ele a manifesta pela igreja, é o que diz lá em Efésios 3:10. Pela igreja. E a igreja, mais uma vez, sou eu e você, né? Por isso, mais uma vez, né, a gente sempre fala e encoraja o pessoal a poder sempre é, compartilhar, poder interagir, poder agregar, né, com aquilo que você também tem aí pensado, aquilo que você tem ouvido, aquilo que você tem aprendido. Muito importante é isso, sabe? A gente poder receber de Deus, a gente se alimenta de Deus, a gente aprende muitas coisas, mas nós não podemos reter só para nós. Então nós temos que liberar isso. Então é o que eu estou fazendo aqui nesse momento e é o que também eu peço para você que está aí desse outro lado da câmera, né, do celular, né, ou seja, não sei em qual lugar que você está, mas poder também agregar com aquilo que você também tem estudado a respeito de assuntos que nós estamos aqui compartilhando, tá bom? Então, glória a Deus, a gente vai para mais uma live então hoje e glória a Deus, temos aí, né, o Lucas Errara, tem a Gabriela, quem mais que tá aí, gente? Dá um oi aí para nós poder realmente interagir com vocês, para nós lermos aqui algumas coisas, para nós aprendermos uns com os outros, tá? Então sempre com esse coração a gente tem aí essa motivação em poder fazer essas lives, né? Poder realmente agregar, né? E São Apoio TV tem várias lives, né? Então é a multiforme, né? É a multiforme sabedoria de Deus sendo manifesta, né? E a gente é muito edificado com cada um ali que ali está, né? Então glória a Deus. Ó, tem Gabriel, tem a Roberta, tem a Marta. Glória a Deus. Estamos aí, né? Elisa também, paz, Elisa. Então esse é o nosso intuito, mais uma vez, é a gente está aprendendo junto uns com os outros, né? Eu acompanhei até uma live essa semana aí, acho que foi ontem, do pastor Rodrigo também, foi muito bênção. E a gente vai, sabe, realmente aprendendo uns com os outros, né? Tem a Mara, tem o Diogo. Gente, queria fazer rapidinho só uma recapitulação dessas 4 lives que a gente já fez. E a gente tem falado sobre um tema chamado Reino de Deus, né? Um tema tão relevante nas Escrituras, como também um tema muito falado, mas ao mesmo tempo mal compreendido, né? Ou porque muitos estão falando, mas às vezes até que ponto nós entendemos. Então por isso que a gente pegou alguns livros, né, que a gente até apresentou aqui, né, esse livro Compreendendo o Reino de Deus, o Reino de Ponta Cabeça também, e a gente vai amadurecendo, vai ampliando o nosso conhecimento acerca do reino de Deus e é isso que queima o nosso coração, né? A gente poder aprender mais da palavra de Deus, a gente poder sempre crescer no conhecimento e não só para encher cabeça, mas para poder servir melhor. A gente faz parte também de um. Estamos fazendo um curso de teologia chamado Enden, né? Aqui. E sempre a gente fala pro pessoal: por que, que nós precisamos fazer teologia, né? Porque
nós, como igreja, nós precisamos de fundamentos, nós precisamos nos aprofundar, sair da superficialidade e aprofundar mais, sabe, as nossas vidas na palavra de Deus, a fim de que nós não sejamos enganados, né, por doutrinas, né, de homens ou até mesmo de demônio que traz confusão, que traz tantas coisas que dividem. E por que estudar? Na verdade, a nossa motivação que a gente passa para poder ler, para poder realmente buscar mais conhecimento, é para servir melhor o corpo de Cristo. Infelizmente, a gente vê muitas pessoas até que falam que estão feridos, né? E sabe que se dá essas feridas, muitas delas, é pela falta de conhecimento, é pela falta de fundamentos, pela falta de entendimento de algumas coisas que acaba trazendo prejuízo, porque prejuízo para o corpo de Cristo, para o reino de Deus, porque a palavra dele dá certo, a igreja dá certo, as coisas se encaixam, né? Então, à medida que a gente vai entendendo, né, isso é muito bom. Então a gente tem falado sobre reino de Deus, glória a Deus, temos a Roseli, o Flávio aí também presente, né? E na primeira live a gente falou sobre vários tipos de governo, e é claro, existe o governo dos céus, que é esse governo que nós ansiamos. E hoje estava ali num tempo de mesa com um certo jovem e a gente começou a falar sobre o reino de Deus. Aí a conversa vai longe, né? É conversa, 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 porque e o nosso coração começa a se encher, o nosso coração começa a trazer aquela esperança, porque essa de fato é a nossa esperança, foi a esperança também de todos os apóstolos, de todos os mártires, de todos aqueles que serviram ao Senhor. É a esperança de um reino que será estabelecido na terra quando Jesus voltar. Amém? Então esse é o nosso desejo. Na segunda live, a gente já falou sobre a eclésia, que dentro desse reino, né, de Roma havia uma eclésia, e dentro do reino de Deus existe uma eclésia, e a eclésia são pessoas escolhidas a dedo, a fim de que essas pessoas compreendam o coração do rei, compreendam os desejos, os pensamentos do rei, a fim de liberar, a fim de influenciar, a fim de implantar essa cultura do rei aonde quer que eles forem, né? E na live 3, na terceira semana, a gente falou sobre as funções, porque dentro dessa eclésia havia muitos profissionais de vários tipos, né? Vários tipos, como que fala? Vários tipos de segmentos, né? E eles tinham essa responsabilidade. E também na eclésia, na igreja, nós também temos alguns segmentos, né? Várias funções ali dentro, mas todos nós obedecendo cabeça. E por último, na semana passada, quem é que se lembra aí? O que foi falado? Você que estava semana passada, já digita aí, ó. Digita aí o que você lembra, porque por meio da repetição é que nós aprendemos muita coisa. Então, às vezes pode aparentar até um pouco maçante repetindo a mesma coisa, mas é porque por meio da repetição é que começa a entrar mais. Então, por isso que toda semana a gente tem repetido aquilo que a gente tem aprendido. Acontece que semana passada a gente falou que os judeus eles estavam esperando alguém, um Messias, para poder livrar eles da opressão de Roma. E quando isso não aconteceu, eles se frustraram, porque eles queriam Jesus para os livrar dos problemas, mas eles não queriam Jesus como rei. Então esse é o grande problema, eu creio, da nossa geração também, onde pessoas se encontram como Mateus 24, né? Pessoas que comem, bebem, né? Comiam, bebiam, casam e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio, que nos últimos dias será como nos dias de Noé. Então tem muitas pessoas que estão centradas no seu próprio ventre, comer e beber, enquanto tem alguns que estão construindo a arca. Você faz parte dessa geração que está construindo a arca. Amém? Amém? Dá um amém aí, glória a Deus. Dá um amém. Vamos participar aí, gente. Vamos participar. Aleluia, né? Não me deixa sozinho aqui na live não, gente. Não me deixa sozinho não. Mas acontece que, então, pessoas que são centralizadas em si, que é o que eu espero que a gente quebre isso dentro de nós, sabe? Porque chega um tempo onde não importa mais
o que a gente pensa, o que a gente sente. O que importa é o que Jesus pensa e o que Jesus sente, o que Jesus ele quer de nós. Ele quer governar. Que venha o reino dele. Que venha o reino dele. E seja feita a tua vontade. Na terra. Na terra. Como é feita nos céus. Então, seja feita a vontade de Deus. A vontade dele deve permanecer e a vontade dele já está registrado nas Escrituras. E glória a Deus. A vontade dele é soberana, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? Coloca um amém aí, enquanto mais uma vez eu vou tomar aqui o meu chazinho aqui, ó. Meu chazinho para molhar um pouquinho minha garganta. E é claro, e o clássico aqui, o clássico, a caneca aqui, né, gente? Caneca Missão Apoio Church, olha só. O pessoal às vezes até tira sal, né? Tomar cafezinho, tomar chazinho, pois é. Eu tô aqui sentado aqui no meu quartinho de guerra, né? Enquanto, né, a Keila tá cuidando das crianças, a fim de que eu possa ter esse tempo livre para poder estar aqui com vocês, né? Amém. Então vamos dar aqui seguimento ao que eu queria falar hoje, o que eu meditei hoje para liberar, porque pessoas centralizadas em si, que alimentam seu próprio ventre, a Bíblia vai dizer em Filipenses, capítulo 3, verso 18 ao 20. É muito forte essa passagem aqui, porque é algo muito sério e que eu vejo muitas vezes se nós não tomarmos cuidado, nós caímos nessa cilada. Nós caímos nessa cilada. A paz, Gisele, boa noite. O áudio está um pouco atrasado? Meu Deus. Tenha paciência aí, gente. Mas vamos lá. Qualquer coisa, você vai ouvindo mais então, né? Porque eu conversei com minha irmã realmente, né? Tem uma dificuldade de ver a boca falando algo, mas o áudio saindo diferente, né? Gente, pior que eu fiz alguns testes aqui e tava dando certo, né? Tava realmente certinho, mas agora sei por que mudou. Mas vamos lá. Não vamos espiritualizar também as coisas, é falhas técnicas aqui, amém? Mas vamos orar também para que Deus ele nos dê graça, para que a mensagem dele seja compartilhada, né, de maneira que possa tocar nossos corações e trazer mais fundamento para nós. Filipenses 3,18 diz assim: Pois, como lhe disse muitas vezes, e o digo novamente com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz, estão rumando para a destruição, o Deus deles é seu próprio ventre, vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Porém, a nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, você vê alguém que está focado no seu próprio ventre, são pessoas que são inimigas da cruz, são pessoas que vangloriam-se de coisas vergonhosas, pessoas que alimentam o seu próprio ventre, são pessoas que só pensam nas coisas da terra. E, gente, vamos fazer uma autoanálise. Entre os nossos pensamentos estão mais naquilo que é dos céus ou naquilo que é da terra? Porque a Bíblia aqui está muito clara em dizer que são inimigos da cruz. E que pessoas que são inimigas da cruz são aquelas que alimentam o seu próprio ventre e só pensam nas coisas da terra. No que nós temos pensado, gente? Porque os profetas, os apóstolos, os homens de Deus, eles não pensavam nas coisas da terra, porque o próprio apóstolo Paulo falou, eu considero tudo como esterco, a fim de que eu conheça mais a Cristo, a fim de que eu realmente, né, seja como Ele é. Então eles pensavam nas coisas do alto. E aqui há uma grande conclusão que eu tive, que a gente vê também no decorrer da história, no decorrer também de pessoas que muitas vezes conhecemos. Uma grande característica muito semelhante de todos aqueles que alimentam seu próprio ventre, aqueles que realmente
não permite que Jesus ele reine, mas ele quer ter seu próprio reino, essas pessoas lutam, né, com sua força própria para estabelecer seu próprio reino, não permite Jesus governar, sabe? Chega uma hora que cansa, gente. Cansa. Chega uma hora que cansa. A gente luta para fazer a nossa vontade, para fazer o nosso reino. Não damos ouvido para a palavra de Deus. Chega uma hora, gente, cansa. Sim ou não, gente? Cansa. Cansa, gente. Cansa. E nesse ponto que eu quero tocar, sabe? Nesse ponto que eu quero tocar. Porque quando nós estamos cansados, geralmente tomamos decisões precipitadas. Quando estamos cansados, nós acabamos pensando coisas que nós não devíamos pensar. Quando nós estamos cansados, nós perdemos o ambiente, nós não conseguimos discernir muitas coisas daquilo que Deus ele está mostrando, daquilo que Deus ele está falando conosco. Quando nós estamos cansados, estamos muito vulneráveis para ciladas, para as armadilhas do inimigo. Então é sobre isso que eu quero falar. Enquanto nós não permitimos que o reino de Deus venha sobre nossa vida e nós lutarmos com a nossa própria força para que o nosso reino seja estabelecido, nós vamos cansar um dia. Nós vamos cansar. E sabe, na Bíblia, nós vemos alguém que se cansou. Alguém que se cansou, alguém que tomou uma decisão no momento de cansaço e não teve mais volta. O problema é que algumas decisões que a gente toma no momento de cansaço não tem volta. O problema é que algumas decisões que a gente toma em momentos de estafa, de cansaço, sabe, de onde a gente está esgotado, gente, às vezes a maioria, ou se não todas, trazem um grande prejuízo. Tô cansado do casamento, tô cansado da igreja, tô cansado dos irmãos, tô cansado disso, daquilo, outro, e a gente toma uma decisão por impulso e depois trazendo grandes consequências. Mas que Deus guarde o nosso coração. Amém? Então essa palavra é para que nós permitamos, sabe, o reino de Deus vir sobre nós, o governo de Deus está sobre nós, e a fim de que no momento de cansaço a gente se lembre daquilo que a palavra de Deus diz. É o que nós vamos então fundamentar um pouco mais a nossa vida na rocha, na palavra de Deus, a fim de que nós nos tornemos inabaláveis. Amém? Ó, esse é o programa do pastor Adriano, inabaláveis, né? E Jéssica, ela disse aqui, o cansaço nos cega. De fato é o que nós vamos ver aqui, o cansaço nos cega. Tem um livro que me edificou bastante também, que trabalha até um pouquinho nessa área, né? Esse livro aqui se chama Pastores em Perigo. Esse livro aqui é do Jaime Camp, e esse livro aqui me ajudou muito, porque muitas vezes nós como líderes, né, enfim, como qualquer um, esse livro não é só para pastores, é para todos nós, mas a verdade é que muitos acabam se cansando e tomando decisões no momento de cansaço, e nisso trazendo grandes prejuízos para si, para a família, para o corpo de Cristo e para o reino de Deus. Hebreus capítulo 12, sem mais demoras então, vamos direto para o assunto. Hebreus 12, verso 15 ao 17. Hebreus 12, 15 ao 17. Uau, já deu 20 minutos essa introdução aqui, mas eu creio que vai dar tempo para a gente poder conversar. Bom, a Bíblia vai dizer o seguinte: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Não haja nenhum imoral ou profano,
como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. E como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Gente, muito forte isso. Embora buscasse a bênção com lágrimas, não teve como alterar a sua decisão. Esaú foi alguém, então, considerado por Deus como profano. O que é um profano? Profano é aquele que não dá valor para aquilo que é santo, aquele que deturpa ou viola a santidade de coisas sagradas. É alguém que não valoriza aquilo que é santo. O que é santo? As Escrituras. O que é santo? O reino de Deus é santo. O que é santo é tudo aquilo que Deus ele diz. Então, uma vez que, sabe, como Esaú, nós não damos valor àquilo que é santo, por exemplo, a gente tem falado sobre o reino de Deus, que ele vai vir, e essa é a nossa esperança. E eu não estou nem aí com isso, estou sendo profano. Numa versão contemporânea vai dizer o seguinte: vocês sabem que Esaú, mais tarde, se arrependeu daquele ato impulsivo e tentou, ora com lágrimas, ora sem lágrimas, recuperar a bênção de Deus, mas já era tarde demais. Já era tarde demais. Sabe, ele desprezou aquilo que era santo, a primogenitura. Ele desprezou aquilo que Deus tinha para a vida dele. E eu vou dizer uma coisa para você, que tudo que você despreza, você perde. Tudo que eu e você, nós desprezamos, nós perdemos. Esaú desprezou a sua primogenitura. Perdeu a primogenitura, mesmo com lágrimas, correu atrás, não teve mais volta. É forte isso, gente, é forte. E a gente entende que tudo que está na Bíblia é para o nosso ensino, então que a gente possa aprender com isso. Sabe, Esaú olhou somente para o seu próprio ventre. Perdeu as coisas de Deus. Esaú olhou apenas para a sua necessidade. Perdeu a bênção de Deus. Está vendo que como que é sério essa parte de pessoas que só olham para o seu próprio ventre? É muito sério, gente. É muito sério. Quem quer Esaú? Quem sabe as características de Esaú? Escreve aí, gente. Mais uma vez enquanto eu tomo um chazinho aqui. Quem que foi esse homem Esaú? Alguém que perdeu a sua primogenitura. Quem que foi Esaú? Não era para ser assim. Ele era o primogênito. Mas vamos ver então aqui quem que era Esaú. Esaú era o primogênito de Isaac, como a gente já falou. Esaú era caçador, gostava da natureza, né? Esaú, então, como primogênito, ele era um filho especial, porque na ausência do pai, Esaú é que assumisse. Então ele se tornava autoridade naquela casa. Quem era primogênito, então, possuía vários direitos e tratamentos até superiores também, assim como uma herança dobrada comparada aos demais filhos. Então Esaú tinha tudo. Esaú tinha uma promessa sobre a vida dele. Esaú tinha uma promessa na vida dele. E eu pergunto para você, você tem promessa na tua vida? Você tem promessas na tua vida? Esaú tinha promessas. Escreve um amém aí, escreve alguma coisa aí. Você tem promessa na tua vida? Porque Esaú, ele tinha promessas na vida dele. Como eu e você. Eu tenho promessas sobre a minha vida. Eu tenho. E eu creio nisso. E eu creio, eu tenho certeza que Deus também tem promessa na tua vida. Amém? A Ângela aqui também compartilhando. Caçador, filho que assumia os compromissos na ausência do pai. Bem isso. Era o primogênito. Que privilégio. Que responsabilidade. Né? Mas aconteceu que Esaú ele foi enganado. Né? E às vezes a gente crucifica Jacó. Né? Tá lá em Gênesis 25, verso 29 ao 34. Eu vou ler aqui. Mas Jacó, ele dava valor à primogenitura.
Ele dava valor àquilo que realmente tinha valor. Já Esaú desprezava, gente. Esaú desprezava. Esaú nem se importava, pelo menos naquele momento. E a gente vai entender o porquê que ele chegou a esse estado. O porquê que ele chegou a esse estado. Amém? Vamos lá? E Jacó cozeram um guisado, e veio Esaú do campo, e ele estava... Gente, olha aqui. Gênesis 25, 29 ao 34. Jacó cozeram um guisado, e veio Esaú do campo, e ele estava cansado. Esaú estava cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura? Alguém já disse isso? Tô morrendo de fome. Não estava morrendo de fome. Fala a verdade aí, gente. Esaú falou: tô morrendo de fome. Para que me servirá a primogenitura? Eu tô cansado, tô morrendo de fome. Gente, não tá morrendo de fome nada. Então disse Jacó: jura-me hoje. Jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Volto a repetir: tudo que você despreza, você perde. Capítulo 26, né? Houve uma grande fome ali na terra, né? Fazendo com que ele se mudasse para uma outra terra. Mas ali Deus abençoou grandemente Isaac, e Isaac se tornou muito rico. Capítulo 27 depois, a gente aqui continuando, remindo um pouco o nosso tempo aqui. Ei, Brunão! Né? Então, capítulo 27, Isaac já estava velho, não enxergava mais direito, avançado de idade, como de costume, ele chama seus filhos para poder liberar as bênçãos. E ele fala ali para um filho, Esaú: vai, então prepara-me aí uma comida, prepara aquele churrasco para mim, aquilo que você sabe fazer, né? Vai lá caçar e prepara algo para mim, porque você fazendo isso eu vou liberar a bênção sobre você. Então a mãe de Jacó, né? E Jacó também ali induzido pela sua mãe e tal. Enfim, resumindo a história, enganou o seu pai Isaac e roubou a primogenitura, entre aspas, roubou a primogenitura. Se disfarçou ali como um homem, né, do campo, colocou aquela vestimenta, né, com aquele cheiro de natureza, né, e colocou aqueles pelos assim também, tal, aquelas peles de animais. Enganou seu pai, porque seu pai já estava velhinho, não enxergava direito, né? E aconteceu que seu pai Isaac liberou todas as bênçãos que tinha de melhor sobre a vida de Jacó. E quando Esaú ele chega, gente, quando Esaú ele chega e ele traz ali o prato e para receber depois a bênção, Isaac fica trêmulo, Isaac fica espantado, e aconteceu que ele perguntou: quem foi aquele que veio antes de você? E agora eu já liberei todas as bênçãos sobre ele. E aconteceu que daí Esaú ele roga, Esaú ele clama: não reservaste, pois, para mim nenhuma bênção? Tens uma só bênção, meu pai, abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Aquele que é um caçador, a imagem que a gente tem de um caçador é alguém, pelo menos alguém forte, alguém ali guerreiro. E agora estava chorando. Agora estava ali lamentando. Esse é o grande drama de Esaú. Alguém que lá atrás parecia uma decisão, sabe, uma simples decisão, mas ele desprezou a primogenitura por causa do cansaço. Por isso, irmãos, você que nos assiste aí, nós temos promessas sobre nós, como Esaú também tinha promessa da primogenitura. Mas por causa do cansaço, ele tomou decisões que ele não devia tomar.
Então, se você está cansado, se nós estivermos nesse momento, não tome nenhuma decisão quando você estiver cansado, porque o cansaço, como a Jéssica disse ali, ela nos cega. O cansaço nos cega, gente. Agora nós vemos então esse homem que fez uma troca muito infeliz. Hein? Uma troca muito infeliz que se resume novamente naquilo que nós lemos em Filipenses 3, do 18 ao 20. Esaú estava olhando simplesmente para o seu próprio ventre. Em vez dele consultar o rei, em vez dele consultar Deus, ele consultou novamente seu próprio ventre. Então aqueles que têm o seu Deus como seu próprio ventre são pessoas que são inimigas da cruz, só pensam nas coisas da terra e estão indo à direção da destruição. É isso que a Bíblia diz. E ele não consegue manifestar o reino de Deus na vida deles, porque eles querem o reino deles. Eles não querem permitir que o reino de Deus venha. Então esse é o grande problema. Então Esaú, ele preferiu o presente ao invés do futuro. Ele olhou para o presente, para as coisas da terra. Ele preferiu o lucro material ao invés da bênção espiritual. Esaú preferiu as coisas corruptíveis do que as coisas incorruptíveis. Esaú preferiu aquilo que era visível do que aquilo que é invisível. Esaú preferiu as coisas temporais do que as coisas eternas. Esaú preferiu sua carne do que o espírito. Qual é o valor, então, das promessas que Deus tem para você? Qual é o valor do nosso chamado? Qual é o valor da palavra de Deus que Ele tem para nós? Qual é o valor? E, gente, mais uma vez, eu não sei se você viu, mas olha, esse livro aqui, Pastores em Perigo, é um livro ótimo, que acaba abrindo nossos olhos para tantas realidades, de tantos líderes que têm se cansado durante a caminhada. E trazendo depois algumas mentalidades, fazendo com que eles tomem decisões precipitadas que não tem mais volta muitas vezes. Estão comigo aí, gente? Estão acordados ainda? Aleluia? Gente, parece que tá aqui umas 30 pessoas, gente. Dá um amém aí. Aleluia. Não me deixa sozinho aqui, hein? Mas vamos dar continuidade. Por que Esaú ele escolhe aquilo que é visível? Por que ele escolhe aquilo que é material? Por que ele, sabe, olhando a gente de fora, a gente conhece a história, a gente fala, como que pode? Como é que pode alguém trocar a primogenitura por um prato de lentilha? Como é que pode alguém trocar as suas promessas por um simples prazer momentâneo? E às vezes é a realidade de muitos de nós. E será que, vamos ver se eu e você se encaixa então com característica que Esaú ele tinha. Porque se nós estivermos como Esaú, nós corremos o risco de perder a primogenitura, perder as promessas de Deus, que eu creio que são grandes para mim e para a sua vida, mas existem promessas que é incondicional, outras que têm condições. E aqui, Esaú perdeu. Esaú, as causas da escolha de Esaú. Ele tinha falta de profundidade de caráter. Ele era alguém que agia muito na carne, alguém muito impossível. Você conhece alguém assim? A gente brinca às vezes na pregação ali em Toyohashi, brinca assim para poder descontrair, né? E aqui para descontrair um pouquinho, você pode digitar aí, eu sei de quem ele está falando. Digita aí, eu sei de quem ele está falando. Ó, falta de profundidade de caráter, tá bom? Não é nenhuma indireta para ninguém, gente. Tomando um chazinho aqui novamente. Ele tinha falta de dedicação e temor a Deus. Ele era pouco espiritual. Ele era muito carnal, gente. Muito carnal. Porque ele casou com uma mulher também que não fazia parte do povo de Deus. Então ele não obedeceu a Deus. Então você vê que era alguém raso espiritualmente. Uma das causas. Esaú tinha uma falta
de discernimento das coisas espirituais. Né? Ele não compreendia o valor da primogenitura, falta de discernimento. Aqui o pastor Adilson, ele preferiu suprir sua necessidade momentânea ao invés de olhar para o que o aguardava adiante. Gente, tomemos cuidado, né, de olhar somente para as nossas necessidades, porque sempre a gente tem muitas necessidades. Mas que a vontade de Deus seja feita em todas as coisas. Esaú faltava fé. Esaú, ele não valorizava a herança. Então, diante de tudo isso, ajudou, tudo isso o empurrou para tomar a decisão. Mas a última, que está muito explícito na Bíblia, ele estava cansado. Ele estava cansado. A palavra cansado, ela pode significar muitas coisas. Esmorecido, excesso de preocupações, decepções acumuladas. E o cansaço, ele nos tira, sabe, o nosso equilíbrio. E sobre esse cansaço, sobre essa pressão, nós estamos muito propensos a errar, gente. Muito propensos a errar. E aqui, diante desse assunto, é que a gente já está fazendo um link, uma ponte para as próximas semanas. Porque no momento de cansaço, a gente precisa de ajuda, gente. A gente precisa de ajuda. Nós precisamos de alguém que nos ame. Nós precisamos de alguém que não está tão envolvido com os nossos sentimentos, mas nós precisamos de alguém para exercer paternidade sobre nós. Se eu estou de pé até hoje, aqui, foi porque em momentos de cansaço eu pedi ajuda. Porque se fosse para mim tomar uma decisão, que eu queria tomar várias decisões, em vários momentos de cansaço, eu não estaria mais aqui. Eu nem sei, na verdade, onde eu estaria, gente. E muitas vezes a estratégia de Satanás é nos cansar. Ângela, estamos tão no mesmo espírito, né? Porque o que nós vemos de tanta gente que tem tanto potencial, há tantas promessas, para o reino de Deus ser manifesto, estabelecido, e não acontece, né? Muitas vezes a estratégia de Satanás não é nos matar, porque para nós o morrer então é lucro, né? Nós como cristãos, filhos de Deus, nós morremos, estaremos lá. Mas muitas vezes ele nos cansa. E pelo cansaço tomamos decisões que traz grande escândalo no reino de Deus. O prejuízo é maior. Tomemos cuidado então. Porque justo nessa época de cansaço é que aparece tantos pratos de lentilha, tantas coisas aparentemente boas, mas que acaba estragando e destruindo a nossa vida. E não pense, gente, que a sua decisão você vai sofrer sozinho. Porque tem muita gente que pensa assim, né? Pensa assim, da minha vida cuido eu. O que ele tem a ver com as minhas decisões? Não, a gente tem a ver sim com as suas decisões. Você tem a ver com as minhas decisões. Porque, não vou dizer o teu, né? Mas a tua santidade me beneficia, mas vou dizer o inverso, né? O meu pecado te afeta e a tua santidade me beneficia. Porque senão ficaria estranho, né, gente? Eu falar para você, o teu pecado me afeta. Né? Eu me coloco no lugar. Porque nós somos um corpo. E é isso que é multiforme. Nós estamos ligados. É juntos. Então não pense que sua decisão... eu sou cansado, eu vou tomar decisão. E é eu que vou sofrer mesmo. Não, não é só você que vai sofrer, não. Né? Não é só você. Quem vai sofrer? Sim, você vai sofrer. Nós vamos sofrer. Nós, os filhos, a igreja e o reino de Deus. Todo mundo é prejudicado. Por isso que eu falo, todo mundo é importante. Todo mundo é importante no corpo de Cristo. Todos são importantes. O que eu faço interfere em você, o que você faz interfere em mim. No mundo espiritual isso é algo muito real. Na igreja local isso é muito real. Então vamos assumir cada vez mais essa forma que Deus quer.
da gente não pensar só mais em nós mesmos, no nosso próprio ventre. Nós estamos pensando numa necessidade do reino de Deus, de ser manifesto aqui nessa terra. Amém? Nós temos que agir então, não por sentimentos, mas agir por fundamentos, por princípios. Amém? Nossos atos refletem em outros. Quando estamos cansados, não raciocinamos direito. E é isso aí. É a Ana que disse aqui. Não raciocinamos direito. É uma realidade, gente. Então, por isso que eu estou falando, é um link que eu quero fazer para as próximas semanas. Para as próximas lives, se assim Deus permitir, nós vamos falar sobre paternidade. Porque no momento de cansaço, nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de alguém para abrir o nosso coração, para ter acesso ao nosso coração, para realmente cuidar de nós. Então, diferente de Esaú, em vez de consultar a Deus, em vez de consultar, buscar ajuda no momento daquele que ele estava vivendo, ele buscou somente seu próprio ventre, seu próprio estômago. Ele disse: eu estou a ponto de morrer de fome. Coloca aí, quem já falou isso? Eu estou morrendo de fome. Cuidado, gente, lembra de Esaú, não estava morrendo de fome. Em outras palavras, mais atual, o que a gente ouve mais em nossos dias, talvez, é como Esaú ele disse, mas em outras palavras, não aguento mais. Quem já ouviu aqui essa frase, esse desabafo? Não aguento mais. E por causa disso, gente, não aguento mais, ele tomou uma decisão. Gente, não há tentação, não há provação que Deus ele não coloca na nossa vida que vai além de nós. Deus ele sempre nos dá o escape. Então, por favor, não tome decisões enquanto estivermos cansados. O que nos cansa? A gente já falou aqui. Uma das coisas que nos cansa é lutar sozinho pelo seu próprio reino, alimentar seu próprio ventre na força do próprio braço. Isso cansa. Algumas coisas também que nos cansam, mas que não são tão relevantes. Por exemplo, a idade muitas vezes nos cansa. Eu tô com 35 e é diferente, meu corpo reage diferente quando eu tinha 20 anos, quando eu tinha 15 anos. Corria igual uma flecha, né? Hoje a cabeça ela quer correr, mas o corpo não obedece, né? Já fica um pouco assim, parece que a gente se cansa um pouco mais. Mas, gente, isso não é desculpa. Você que tem aí uma idade também um pouco mais elevada, não é desculpa. A idade não é desculpa para falar eu estou cansado também, não. Porque Josué também, com 85 anos, ele conquista mais terras. Ele conquista várias coisas. Caleb tinha sonhos. Então, idade não é desculpa. Ok? Uma coisa que também nos cansa é ficar de um lado para o outro, sem uma visão, sem um propósito, né? Porque sem visão o povo perece, mas só que também isso não é desculpa. A falta de um propósito não é desculpa para falar eu estou cansado da vida. Não, porque as escrituras aqui, olha só, as escrituras aqui já nos deixa o nosso propósito. Já fala que a gente vive novidade de vida, que a gente tem essas aventuras de andar no Espírito, porque cada dia é uma novidade de vida. Nós ouvimos a voz do Espírito e Ele está conosco. Né? Então várias coisas podem nos cansar. Escreve aí, gente. O que te cansa? O que tem cansado muitas pessoas? Me ajuda aí. O que tem trazido cansaço na vida das pessoas? Digita aí alguma coisinha aí, gente. Sabe uma das coisas que cansa também? A solidão também cansa. Cansa viver sozinho. Que mais que cansa? É uma coisa lógica. Isso aqui uma vez a gente compartilhou num retiro de líderes. Sabe o que cansa? É você não descansar. Gente, que revelação tremenda é essa, hein?
Essa daqui foi a mais top das revelações. Sabe o que cansa? É quando você não descansa. De fato isso, porque Deus, ele criou todo o mundo em 6 dias e no sétimo ele descansou. Então, o descanso, ele é bíblico. Nós precisamos descansar. Nós, não é aquele descanso, né, agora todo domingo eu vou ficar só dormindo. Não é dessa forma também. Mas o descanso era para que o homem contemplasse a Deus e pudesse descansar, né? E se a gente for também se aprofundar, mas não vai chegar o momento agora, por exemplo, mas era também uma atitude de confiar em Deus, de contemplar a Deus, contemplar sua grandeza e confiar nele, porque havia também o sétimo ano sabático, havia o ano jubileu. E sabe o que é você trabalhar 6 anos e no sétimo você também, na época, não iria plantar para poder justamente deixar a terra descansar, para poder também ali os pobres se alimentar. E no ano jubileu também várias propriedades que muitas vezes foram vendidas eram devolvidas. Então, ou seja, todo mundo mantinha as suas motivações alinhadas. Sabe, não tinha aquela ambição egoísta de querer cada vez mais ganhar e ganhar e ganhar, não, porque ele sabia que vai chegar um tempo onde aquilo que ele ganhou também, ele deveria devolver. Então, todos permaneciam, sabe, essa era a vontade de Deus na época. Não haveria nenhum pobre, nenhuma necessidade na terra, porque haveria sempre, sabe, essa troca, essa preocupação uns com os outros. Então é necessário descansar. Amém? Necessário descansar. Olha aqui, o que cansa? Rotina também cansa. Sai um pouco da rotina também, né? É bom. Né? Eu e Keila, às vezes a gente dá uma fugidinha da rotina para poder respirar ares novos, né? A gente se agenda, se programa. Isso é muito renovador, né? Principalmente para casais também, né? Casais, muitos têm filhos, mas nunca mais saíram o esposo e a esposa. Né? Então isso a gente aprendeu dando cabeçada, né? Mas a gente viu como é importante, né? Tirar esses momentos para estar junto só o casal, né? As críticas também muitas vezes nos cansam. Sayuri, muitas vezes nos cansam. Querer agradar os outros cansa. Glória a Deus. Então é importante tudo isso. É querer agradar o coração de Deus. É entender o que Deus pensa de nós, né? E nós vamos permanecer alinhado. Ciclos repetitivos, como a Jéssica colocou, a rotina ela acaba nos cansando, né? Mas muitas vezes alguns ciclos repetitivos é porque a gente não está passando na prova, então a gente está repetindo a mesma prova, né? Isso também pode ser uma realidade. Enfim, Deus, então ele espera que no momento de cansaço, a primeira coisa que a gente busque é a presença dele. Mas como também, como eu falei, vai ser um link para o assunto das próximas semanas, que vamos falar sobre a paternidade, porque quando nós estamos cansados, nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda. Mas glória a Deus que a Bíblia, eu vou terminar aqui lendo algumas referências. Primeiro que a gente precisa entender, João capítulo 15, verso 5. Jesus ele disse: sem mim nada podeis fazer. Será que está claro isso para nós? Sem Jesus, nós não podemos nada. Eu preciso dele. Se você precisa dele, precisamos de Jesus. Uma outra coisa que também diz em Mateus, capítulo 11, verso 28 ao 29. Para aquele que está cansado, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Ah, Jesus, esse descanso é tremendo. Esse descanso não é lugar que dá, esse descanso não é dinheiro que compre, não é presente que compre, não há nada que compre esse descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Ai, Jesus, esse descanso é o que nós queremos, é o que nós precisamos. A Bíblia diz também em Isaías, capítulo 40, verso 31.
Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Renovarão as suas forças. E subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Com Jesus a gente pode. É isso que eu quero encorajar você. Não tome decisão enquanto você estiver cansado, mas apenas tome uma decisão. Sim, a primeira dela é ir na presença daquele que traz descanso. Naquele que realmente traz descanso. E Deus é esse Deus que trabalha a favor daqueles que esperam nele. Então nós precisamos dele, amém? Sabe? Então, nós vamos tirar um momento aqui para orar rapidinho, para a gente terminar, para que o Senhor possa renovar nossas vidas. Não sei se você que está assistindo possa estar cansado. Não tome decisão enquanto você estiver cansado. Procure forças no Senhor. E quando você discernir o ambiente, quando você ouvir a voz de Deus, aí sim, tome uma decisão. Não seja impulsivo como Esaú, que desprezou sua primogenitura. E tudo que a gente despreza, a gente perde. Antes de tudo isso, vamos valorizar as promessas de Deus, vamos honrar aquilo que Deus depositou sobre nós, e no momento de cansaço, vamos nos colocar na presença dele. E como também semana que vem, vamos falar sobre isso, vamos buscar ajuda. Amém? Então hoje, ficamos por aqui, vamos orar para que Deus nos renove, e semana que vem falaremos sobre essa busca de ajuda. Amém? Oremos então. Senhor Deus, queremos te agradecer por esse tempo. E nós queremos dizer, Senhor, que o teu reino venha, o teu governo venha sobre nós. E nós nos desfazemos do nosso próprio reino. Nós nos desfazemos do nosso próprio reino. Senhor, nós entendemos que não dá. Nós entendemos que na força do nosso próprio braço não dá. Por isso, Senhor, nós nos rendemos a Ti e queremos nos colocar diante de Ti, reconhecendo, Pai, que o Senhor tem promessas para a nossa vida. E eu quero orar, Senhor, meu Deus, também por aqueles que têm promessas, Pai, para que essas promessas não venham ser desprezadas, mas antes venham ser, meu Deus, sim, honrar, Senhor, meu Deus, as promessas que o Senhor falou. Meu Deus, e no momento de cansaço, que o Senhor guarde o coração de cada irmão, de cada irmã minha, Senhor, meu Deus, de cada igreja, de cada líder, meu Deus. Momento de cansaço, não nos permita tomar decisões precipitadas. Mas, Espírito de Deus, nos traz profundidade na Tua palavra, nos traz profundidade em entender mais o Teu coração, mais de princípios e fundamentos da Tua palavra, a fim de que nós não percamos o ambiente quando nós estivermos cansados. Antes a Tua palavra seja como uma luz para o nosso caminhar, meu Deus, clareando, iluminando, Pai, a nossa vida e as nossas decisões. Em nome de Jesus, eu oro por renovo, por aqueles que estão cansados, que a Tua presença e o Teu Espírito faça aquilo que somente o Senhor pode fazer. Alcança cada coração, em cada área, e destrava-se, meu Deus, vidas. Meu Deus, toca em cada coração e nos traz vida do alto. Faz, Senhor, aquilo que somente o Senhor pode fazer. É no momento desse, Senhor, que o Senhor vem. Vem sobre nós. E toca-nos e renova-nos. Em nome de Jesus. E, Senhor, meu Deus, e nos dê coragem para a semana que vem também, meu Deus, e para outros dias, ou até mesmo já para amanhã, buscar ajuda, buscar entrar debaixo de uma paternidade. Em nome de Jesus, nos dê um coração humilde, que se sujeita uns aos outros, para que por meio da igreja, a multiforme sabedoria seja manifesta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Mais uma vez, então,
Glória a Deus pela tua vida que ficou até aí conosco. Irmão Edson, pastor Adilson, Thiago Camargo, Brunão, Ângela e várias outras pessoas que aí estão. Às vezes não dá para ver todos os comentários aqui, mas mais uma vez, obrigado pela tua presença. Obrigado aí pelo seu tempo que você está investindo. Tempo para poder juntos agregarmos e juntos aprendermos mais a palavra de Deus. Então já foram uma série de mensagens a respeito do reino de Deus, mas semana que vem então nós vamos começar a falar sobre paternidade. É uma coisa que queima muito meu coração e eu estou muito empolgado para as próximas semanas, se assim Deus permitir. Amém? Então aguardo você, quinta-feira, 11 horas da noite, estaremos aqui novamente. Amém? Que Deus abençoe e mais uma vez, obrigado por esse tempo que estamos aqui junto. Amém? Um abraço para vocês. Vou desligar aqui. Tchau, tchau, gente.